nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada. E sempre foi uma vida restrita. Assim, tipo, a gente nunca viajou. Assim, a gente tinha comida, estudava, comia e era isso. E não podia uma série de coisas, era não pra tudo. Eu falo isso até no livro, né? Era não pra tudo. E aí, só que sempre tinha aquele receio, assim, do desemprego. Era um medo constante na minha casa, porque só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente, somos em 3. Então era aquele medo constante. Puta, são 3 meninas, mas cada uma introjeta aquilo de um jeito. Eu introjetei ter que trabalhar pra cuidar de mim e deles também, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. E aí eu comecei a juntar dinheiro com 8 anos de idade. Então assim, foi nesse contexto que um dia eu vi uma amiga minha falando, e ela era a rica da escola. Pai médico, né, carrão, não sei o quê. E ela gostava de ostentar. E aí ela falou, meu pai tá fazendo uma poupança pra gente ter um carro com 18. Mano, da hora, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei em casa e perguntei pros meus pais, né? Falei, e aí, então, rola? É uma poupança? Rola poupança, comprar um carro, tal, não sei o quê. E aí, obviamente, né... Não, cresça e apareça. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, puta, então, o que eu preciso fazer pra ter esse carro? Como é que compra um carro? De onde ele sai, né? Como vive? Dinheiro. Eu nunca ganhei mesada. Às vezes rolava um dinheirinho pro lanche. Muito raro. Falei, bom, é o único dinheiro que eu tenho, então é aquilo que eu vou pegar. E aí eu comecei, tipo, Natal, não quero boneca, não quero nada. Quero dinheiro na minha conta. É isso, Páscoa, troco meu ovo em dinheiro. Olha, qualquer então coisa, dinheiro. E aí eu guardando tudo num cofrinho. E fiz foda. isso dos 18 até os 18. Só que aí com Peraí, 14... 18? Só que com 14, porque minha mãe não deixava eu trabalhar. Eu queria ter começado a trabalhar com 12, minha mãe não deixava. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer propaganda e que minha mãe não achava aquilo trabalho, mas eu ia conseguir tirar uns R$50 por dia como figurante de propaganda infantil. Porque, enfim, me chamaram um dia pra fazer um teste lá, e sabe as coisas que, tipo, te acha no shopping, fala, nossa, é bonita. Aí, o cara entregou, lembra até hoje, num plastiquinho assim, com uma notinha, toma, na minha mão. Eu falei, uau, carro. Gente, eu passava o final de semana, assim, olhando o jornal, circulando de verdade, assim, os carros que davam pra eu comprar com 18, e ficava fazendo, tipo, conta mesmo. E eu lembro que na época tinham 2 carros que nunca saíam do jornal, que eram um Buggy e um Jeep Willys. Porque assim, na minha cabeça, depois eu fui estudar e entender por que isso foi tão forte. Tá. Não era o carro que eu queria a liberdade que o carro ia me proporcionar. Porque eu sou aquariana, então eu sempre tive essa coisa meio tipo espírito aventureiro, fugir de casa, fazer altos planos de fuga, assim e tal. E pra mim, quando meu pai falou, tipo, cresça e apareça, quando você tiver seu dinheiro você faz o que você quiser, eu associei. Eu tinha muito essa visão do não tem. Como eu vou tirar dos meus pais se eles não têm nem pra gente, sabe? Eu sentia uma baita de uma culpa, assim. Então eu não pedia nada. Nada, assim. A dinâmica da minha casa sempre foi, não fez mais que obrigação. Bom, só sei que foi assim. Aí eu descobri o negócio do comercial, de propaganda e tal. Eu fazia pulseirinha pra vender na escola, fazia camiseta tie-dye pra vender na escola. Eu pegava coisa que eu não usava mais, fazia bazar com as amigas da escola. Empreendedora ali na escola, aproveitando todo o network pra vender e conseguir dinheiro pro carro. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu fiz 18? Eu tinha naquela época R$6.800. O fato de eu ter vivido com tanta disciplina, sem abrir mão de nada, nada mesmo, porque tudo aquilo que eu queria eu dava um jeito de fazer. Tipo, imagina, adolescente, tem que estar no mínimo ali bonitinha, né? E eu não era lá essas coisas. E aí, assim, o que eu vou fazer? Tinha que pegar uns boy também, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu costurava, comprava tecido, que era bem mais barato. Eu sempre usei defeitos e transformava em efeitos. Comprei um tecido verde, assim, era um verde ótimo. Quando você pega qualquer tecido e dobra, costura de um lado, costura embaixo, joga em cima e faz um buraco. É uma blusa! Fica maravilhoso! É que assim, eu dava meus pulos, eu nunca me fiz de vítima, tipo, não tenho dinheiro, não sei o... Gente, eu realmente estava obstinada em ter meu carro e depois em comprar meu apartamento e depois em ter minha independência financeira. E eu só fui descobrir
que investimento existia quando finalmente consegui um emprego, carteira assinada com 18, e eu fui obrigada a abrir uma conta em banco. E aí a Cid Nelsa, que é a gerente do banco que eu brinco, né? E aí a Cid Nelsa falou, você pode aplicar este dinheiro e não sei o quê, e tal. Eu falei, mesmo? Mas o que vai acontecer, né, se eu aplicar o dinheiro? Sim. Não, porque tem um rendimento. Mas o que é rendimento? Sempre perguntando. Aí ela me explicou o que era. E ela me falou também da taxa de carregamento. Eu falei, taxa de carregamento? Toda vez que você coloca o dinheiro, uma parte fica pro banco. Eu falei, mas isso não é justo. Eu falei, como assim? É meu! Mas de repente, se você colocar no mínimo R$800, que era exatamente o meu salário, você não paga a taxa de carregamento. Eu falei, fechou. Vou colocar 800 então. Pra não pagar 2%. Então você trabalhava pra guardar tudo. E fazia renda extra pra poder viver. Porque assim, toda vez que eu queria alguma coisa que não fosse de longo prazo, eu dava meus corre pra fazer renda extra. Só que aí que tá, não podia gastar, né? Então tinha que comprar no mercado, já levava na mala e bebia lá, porque se eu fosse beber na balada, não dava. Então eu consegui, e consigo até hoje, equilibrar. Os meus gostos me ajudaram a economizar.